Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h12. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038, de novo, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações com a gente aí nas redes sociais. E olha, hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de bem-estar, de comportamento também por aqui. E para esse bate-papo, para essa conversa, eu apresento os nossos convidados de hoje. Inicialmente, o Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, professor de ortopedia pediátrica da PUC de São Paulo, dos hospitais do Pari, do Sapopemba e do Estratégia Med. Seja bem-vindo, Dr. Davi. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Também com a gente a doutora Patrícia Munerato, bioquímica farmacêutica, diretora da Divisão de Análises Genéticas da Thermo Fisher Scientific Latam. Seja bem-vinda, doutora Patrícia Munerato. Tudo bem? Obrigada. Boa tarde a todos. Também com a gente Natália Lima, fundadora do Espaços Tátiva. Ela é doula e mentora gestacional de parto e puerpério. Natália, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, tudo bem? E fechando aqui a nossa bancada de especialistas para essa nossa conversa hoje sobre saúde e bem-estar, doutora Solange Vale, imunologista, coordenadora do curso de especialização de imunologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro de Referência e Excelência da Urticária, e também diretora científica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Seção Rio de Janeiro, e que está falando com a gente diretamente do Rio. Seja bem-vinda, doutora Solange, tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite e obrigada a todos que estão aí nos ouvindo nessa início dessa nossa tarde. Então vamos começar aqui a nossa conversa, assunto polêmico ao longo de toda a manhã, um assunto que começou ainda ontem, mas que esquentou bastante pela manhã de hoje. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou ontem um protocolo de intenção para adquirir 46 milhões de doses da Coronavac. É a vacina chinesa desenvolvida pelo laboratório Sinovac, né, em parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. E hoje, porém, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou a compra e escreveu, em resposta a comentários de internautas nas redes sociais, que, abre aspas, qualquer coisa publicada sem comprovação vira traição, fecha aspas. E diante da pressão nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disparou a seguinte mensagem a seus ministros e aliados. Abre aspas para o presidente. Alerto que não compraremos uma só dose da vacina da China, bem como o meu governo não mantém qualquer diálogo com o João Dória na questão da Covid-19, fecha aspas, aqui para a afirmação do presidente Jair Bolsonaro. Doutora Solange Vale, para a gente, não vamos falar aqui da questão do conflito político, mas para entender a questão da vacina chinesa, é a que mais está à frente em relação às pesquisas, na comparação com as demais, com a de Oxford, com a da Johnson & Johnson, Janssen, né? Então, é natural que essa conversa aconteça primeiro, na aquisição de vacinas da China. Por que ela está na frente? Por que as pesquisas estão mais avançadas, estão mais próximas desse ponto da fase 3, que é investigar a eficácia do produto? Acho que é uma coisa muito importante quando a gente está falando de uma vacina ou qualquer medicamento novo, é que a gente tem que abordar a parte da eficácia e segurança. E é lógico que todas elas que estão aí sendo investigadas, está tendo esse cuidado de ver realmente a sua eficácia, e porque também não adianta termos a eficácia se o produto não tem segurança. Mas é claro que a vacina que é proveniente da China, onde os primeiros casos, né, o primeiro caso se iniciou lá, é de se esperar que tenha se dado a partida inicial para as investigações e, consequentemente, em seguida, vários outros locais
firmaram aí a pesquisa nesse sentido, né? Tem sido um esforço muito grande, né, de todos os cientistas para a busca o mais rápido possível, né? A gente vê que normalmente até a gente liberar uma vacina ou um medicamento no mercado um tempo grande, mas todos os esforços estão sendo concentrados para que a gente possa obter, né, esses resultados o mais rápido possível e com isso a gente possa melhorar, né, as condições de toda a população. Então, com certeza, e tem o Instituto Butantan, que é um instituto que realmente tem todas as características, né, que nós já conhecemos, então é de se julgar que essa seria realmente uma das primeiras a serem liberadas, né? E com certeza vai ser liberada com todos os critérios, né? Agora, é claro que, apesar da briga política que a gente tem observado, a ideologização em relação a tudo isso, e desde o começo, não só em relação à vacina, mas desde a questão das formas de prevenção e do tratamento, a vacina que chegar, seja ela qual for, em primeiro lugar ou em segundo lugar, enfim, vai ter o aval da Anvisa. Nada vai acontecer sem o aval da Anvisa. Então, qual é a preocupação? Na verdade, se passando pela Anvisa, isso é um certificado de segurança para qualquer brasileiro tomar vacina. Perfeito, foi o que eu chamei a atenção. Você passa pela eficácia e segurança. E nós temos órgãos reguladores que são muito exigentes, né? Todo produto que vem e que chega no Brasil, até o mercado internacional fala, nossa, no Brasil é difícil. Então, a gente tem um setor regulatório, que é a Anvisa, que é muito eficiente e muito realmente crítico na análise. Então, qualquer uma que saia, vai sair com o aval desse setor, que no caso é a Anvisa. Doutor Davi Nordon, como é que você observa a partir da sua área toda essa polêmica em relação às vacinas? Se existe alguma preocupação em relação ao que teremos por aqui para a população brasileira? O lado bom é que a gente está num estado relativamente privilegiado, que é São Paulo, que é um estado mais rico. Minha preocupação fica mais com os outros estados, chegar a vacina até lá e tudo mais. Mas como ela disse, como vocês disseram, né, os dois, tendo sido aprovada pela Anvisa, sendo uma vacina efetiva e sendo aprovada e trazida, seja qual for, de onde veio, a gente tem que aplicar essa vacina. Todos têm que usar. Quanto mais cedo a gente tiver a vacina, mais cedo a gente sai do isolamento. Interessante, né, doutor Davi, porque estamos falando justamente da comprovação científica, e isso, claro, é o papel da Anvisa fazer esse tipo de análise, mas com relação à cloroquina, muito se falou, não, vamos usar porque vamos usar, mas e a comprovação científica também não existia ali, né? Pois é, então, eu sempre vi com sérias ressalvas todas essas tentativas de cloroquina, de Remdesivir, todas as outras medicações que eles tentaram usar para o Covid, eu sempre vi com um pé atrás, assim, porque não são regulamentadas para ela, né? Não é usado para isso. Então, eu sou da opinião que você primeiro precisa testar, primeiro precisa comprovar e depois aplicar. Né? E com a vacina vai ser feito isso, com certeza, né? A gente tem que fazer isso antes de aplicar a vacina. Para não corrermos o risco de 2 pesos e 2 medidas, né? Patrícia, sua avaliação sobre essa questão da vacina da China. Tem um olhar muito bom, né, para a questão das vacinas, porque eu acho que o mundo todo está olhando para qualquer que seja a vacina em desenvolvimento, existe um olhar global, né, e esses critérios que devem ser seguidos para que se tenha uma vacina segura e eficaz. Então, o Brasil não está fora disso, né, como a doutora Solange bem explicou, a Anvisa é muito criteriosa nesse sentido, está seguindo todos os protocolos que são exigidos para desenvolvimento de uma vacina, e eu tenho bastante confiança, né, que a vacina que está as vacinas que estão em desenvolvimento no Brasil vão seguir esses critérios, né, e os órgãos muito competentes aí vão avaliar com todo cuidado. Então, eu tenho um olhar bastante positivo. Natália, a sua avaliação com relação ao seu dia a dia e com as gestantes, né? Você trabalha com as gestantes, qual que é a preocupação delas, né, que é um grupo vulnerável ao coronavírus? Então,
as gestantes ficaram bastante preocupadas. Na verdade, não existem ainda nenhum estudo, nenhuma comprovação do que o vírus faz e como que ele atua na placenta dessa gestante. Então, a preocupação maior delas é isso. Na verdade, a preocupação da gestante é que nenhuma gestante quer se expor para saber o que vai acontecer. Vou dar um exemplo bem besta, não tem comprovação científica que pode ou não pintar o cabelo durante a gestação, porque nenhuma gestante quer se expor, nem expor o bebê dela para saber se de fato isso faz mal ou não, né? Então é bem complicado essa questão para a gestante. Ela não vai entrar num grupo de testes. Ela sempre vai optar em se precaver, independente qual seja a situação. Muito bem, meio-dia e 23, você está na Rádio Trianon AM, 740 de São Paulo, também em Santos pela Rádio Universal 810 AM. Estamos nas redes sociais simultaneamente, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala aí ao longo das suas interações com a gente. Pessoal, estamos no Outubro Rosa, é o mês de conscientização e combate ao câncer de mama, um dos tipos de câncer que mais matam no mundo, mas cuja detecção precoce aumenta muito a possibilidade de cura com tratamentos menos agressivos. E, nesse sentido, a Thermo Fisher Scientific tem buscado aprimorar suas tecnologias em medicina de precisão, que já permitem identificar biomarcadores de diversos tipos de câncer em sua origem e a prescrição de cuidados baseados em medicina personalizada. Doutora Patrícia, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que, até para o entendimento mais tranquilo aqui do nosso público, explicar o que é a tecnologia em medicina de precisão, o que é a medicina de precisão e as suas tecnologias, na verdade. Perfeito. Bom, a medicina de precisão, ela tem um olhar, que o próprio nome já diz, né, que é tratar o indivíduo como único, né, para levar essa medicina extremamente focada para o tratamento de uma determinada doença. E isso engloba não só tecnologias genéticas, né, de biologia molecular, que é o que eu vou abordar aqui, mas a medicina de precisão ela tem um olhar amplo, né, para o indivíduo. Então, é importante saber se aquele grupo, aquele indivíduo que apresenta essas características em comum, né, quais são os hábitos, quais são o histórico, né, daquele determinado fator, e também fatores genéticos, né. Falando especificamente do Outubro Rosa e do câncer de mama, né, o INCA estima, né, que a cada ano mais de 60 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. E o dado que é bastante relevante é que de 10 a 15% dessas mulheres, elas apresentam o câncer por uma predisposição genética. Né? Então, veja, nós estamos falando aí de quase 10 mil mulheres, né, com essa predisposição genética por ano, né, que desenvolvem esse tipo de câncer. Então, como entra aí a medicina de precisão? Entra no sentido de oferecer um teste para avaliar essa predisposição genética. Então, através de um sequenciamento de alguns genes, é possível identificar se há alteração nesses genes. São mutações genéticas que levam a essa predisposição. Em havendo essa alteração, né, essa mutação, as mulheres podem ter até 85% de chance de desenvolver. Então, existe uma predisposição em confirmando 85% delas desenvolve o câncer. Então, é muito importante, né, ter acesso a esse tipo de análise genética, desse teste que se chama BRCA, né, é bastante conhecido aí dentre os médicos e laboratórios pelo nome de BRCA, e esse teste é quem avalia essa condição genética de predisposição. Qual que é o índice, doutora Patrícia, de aplicação no Brasil da medicina de precisão, para a gente tentar entender como é que é este acesso a esse teste que você destaca? Bom, quantas pessoas têm acesso a ele, enfim, para entender no Brasil como é que isso está funcionando. Perfeito. Bom, hoje esse teste ele já faz parte, né, tanto do setor privado, né, dos
planos de saúde privado para reembolso do teste, assim como também no SUS. O que acontece é que é necessário seguir um protocolo de indicação para o teste, né? E esse protocolo ele passa por um histórico familiar. Então, não é qualquer mulher que deve fazer esse teste, ela precisa trazer um histórico, né, de mulheres próximas que tenham desenvolvido câncer de mama, e aí sim há a indicação médica para que se faça o teste. Então, eu não tenho um número exato, né, de quantas mulheres têm acesso a isso, mas com certeza digo que ele está disponível tanto na rede pública quanto na privada. E quem requisita esse teste é o oncologista? Oncologista, enfim, mastologistas, o médico que acompanha aí a saúde da mulher. Sim. Doutora Solange, como é que as entidades das quais você faz parte, entre elas, por exemplo, a ASBAI, né, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o Centro de Referência e Excelência em Urticária, enfim, não são entidades voltadas ao tratamento do câncer, mas como é que elas se envolvem na questão do Outubro Rosa na campanha? Na verdade, a gente tem que sempre ver o paciente de uma maneira como um todo, né? Então, é importante essa interação entre os diversos profissionais de saúde. Então, dentro da nossa instituição, a gente faz sempre campanhas associadas de estimulação, né? Para que as pessoas tenham o cuidado e atenção, especialmente. A gente deve ter o cuidado sempre, a orientação, né? Então, como a gente falou, o indivíduo ele deve ser visto de uma forma global, né? Então, a gente sempre brinca, né? Você vai, às vezes, no especialista, não é para ver o nariz, a pele, o pulmão, mas você tem que ser o indivíduo como um todo. E acho que é importantíssimo a conscientização e, como ela chamou bem a atenção, né? O nosso trabalho está muito relacionado à medicina de precisão. Então, hoje em dia, a busca, né, da medicina de precisão vai para todas as especialidades, ou seja, onde você vai ter um diagnóstico mais correto e, consequentemente, nós vamos ter um tratamento mais eficaz. Então, isso realmente muda a vida do paciente, né? Então, dentro das nossas instituições, tanto da universidade quanto dentro da sociedade, existe toda essa realmente interação com as outras áreas. Como é que a gente pode ficar otimista em relação ao avanço, né, da questão da medicina da precisão e de suas tecnologias por uma parcela evidentemente maior da população brasileira? A grande preocupação nossa, né, é realmente em termos de recurso, né? Eu acho que o recurso ele tem que ser mais direcionado para essa fatia da população, né? Para as universidades e para todos os locais que estejam empenhados nesse tipo de trabalho. Isso é uma coisa que a gente ainda não está vendo. Não sei o que os colegas vão comentar, mas então, assim, no Brasil, a gente hoje em dia já tem disponível essa medicina de precisão e os medicamentos que são mais eficazes e seguros, mas o acesso à população geral ainda não acontece. Isso acho que é uma batalha de todas as sociedades para que toda a população consiga. E a gente sabe que se você tem um número grande de pacientes, um número maior, com certeza o valor também, o custo vai diminuir. Então, falta políticas públicas mais direcionadas para esse tipo de atividade, que realmente o futuro e vai ser a mudança da qualidade de vida de todos nós. Doutor Davi, a sua área, ortopedia pediátrica, como é que se envolve na medicina de precisão e trabalha para o avanço das tecnologias? A gente, no geral, geral da ortopedia pediátrica tem muito pouco disso. A gente tem algumas síndromes raras que iriam se beneficiar da medicina de precisão, mas aí a gente já pensando num negócio um pouco mais avançado, que a gente está falando do CRISPR, que foi inclusive que ganhou o Nobel esse ano, né? Que é aquela técnica de correção genética. Então, algumas, por exemplo, mucopolissacaridose, algumas outras doenças que envolvem uma alteração genética poderiam ter um benefício desse modelamento genético. Mas isso, infelizmente, ainda está muito longe do meu dia a dia, ainda vai demorar para chegar para a gente. Sim, e deixa eu ver aqui. Natália, na sua área,
que a gente pode falar, então, sobre o Outubro Rosa, na verdade? Como é que está o envolvimento do espaço que você representa no desenvolvimento, no desenrolar aí da campanha Outubro Rosa? Então, eu não só trabalho com gestante, né? Eu trabalho muito com a saúde da mulher, porque eu sou terapeuta homeopática, fiz faculdade de medicina chinesa. Então, a gente fala muito sobre essa questão da prevenção e da predisposição, né? A medicina chinesa, às vezes me aparece algumas mulheres que vêm com uma questão de ter a predisposição, de ter feito o exame específico para saber se ela tem a predisposição, e a medicina chinesa ela fala que a gente tem a nossa energia, que é o Qi, que é muito ligada com a herança dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, nossos familiares. E se você cuida dessa energia de uma forma correta, na prevenção de alimentação, atividade física, o quanto você tem uma boa saúde, você consegue não desenvolver certas doenças. Então, você não perde essa energia porque dentro da medicina chinesa, a perda da energia faz com que gere esse tipo de disposição, predisposição genética. Então, eu ajudo muito as mulheres nesse fator, de que elas não percam essa energia para que elas não desenvolvam essa doença, ou qualquer outro tipo de doença nesse aspecto. Doutor Davi Nordon, olha, estudos recentes sobre os efeitos do estresse na pandemia no desenvolvimento infantil apontam que os pais têm notado uma dependência excessiva dos filhos, que em grande parte tiveram problemas de sono, falta de apetite e ficaram mais agitados. Segundo especialistas, aqueles que estão na fase de aprender a falar e a andar têm apresentado muitas dificuldades com a restrição do convívio social. E para piorar, presas em espaços pequenos, sem contato com o mundo exterior, as crianças ficam desestimuladas e o avanço de suas habilidades motoras é comprometido. Então, as crianças na fase desse aprendizado da fala e do aprendizado do andar são as que têm, de fato, mais sofrido com a questão do convívio, com a restrição do convívio social? A gente, na verdade, um pouquinho mais para frente do aprender a andar. Para você conseguir andar, você, na verdade, não precisa de tanto espaço assim. Então, num apartamento, alguma coisa menor, ela vai conseguir desenvolver. Agora, por exemplo, corrida já precisa de um espaço maior. Pular, escalada, subir e descer escadas. Às vezes você mora num apartamento que é térreo, pequeno, ela nunca vai subir uma escada até ela ser liberada da quarentena. Então, a gente teve um pouco de atraso nesses aspectos. De fala, uma coisa que não tanto, assim, também vai aprender a falar, só que ela tem um convívio social menor. Então, ela tem só os pais, por exemplo. Ou, às vezes, sei lá, só tio, de vez em quando avô, né? Então, tem um convívio social muito menor que ela teria um convívio maior com outras crianças na escola, em outras atividades sociais que elas não estão fazendo. Quanto tempo será necessário para a recuperação disso tudo? A gente não, como é tudo muito novo, a gente não tem muita certeza de nada. Então, a gente não sabe nem o quanto isso está efetivamente atrasando, não tem nenhum estudo mostrando isso ainda direitinho, nem quanto tempo vai levar para recuperar. Mas o lado bom de criança é que as crianças se recuperam muito rápido de quase tudo. Então, a perspectiva é boa. Assim, eu acredito que voltando às atividades normais, elas devem recuperar rapidinho o que elas perderam. Ou, na verdade, que elas atrasaram o ganho, né? Quais são os casos que têm chegado aí para você no seu consultório? Eu tenho visto muito... uma coisa que eu via que era meio até anedótico, assim, quando eu comecei a faculdade, a gente falava isso, que era meio que uma exceção, e agora a gente tem visto bastante, que é a criança com dor nas costas. Então, a gente até falava, pô, criança com dor nas costas tem sempre que pedir exame de raio-x, alguma coisa assim, que deve ter alguma coisa mais grave. Mas não, a gente está vendo agora crianças com queixas mais precoces, iguais às de adultos, então, dor aqui na região dorsal, dor na cervical, dor lombar mesmo, de ficar o dia inteiro fazendo as atividades da escola, sentado na cadeira, olhando para uma tela de computador, de ter parado as atividades esportivas que fazia antes, de ter aumentado o sedentarismo. Então, isso eu tenho visto muito, dores generalizadas, especificamente dorsal e lombar. E aí, qual é a prescrição? É tentar uma atividade física com essas crianças dentro de casa? É na base do medicamento? Qual tem sido a orientação médica? Atividade é uma coisa legal, então tem alguns aplicativos que... É coisa de YouTube também, que você consegue fazer em casa, o pai com o filho, a criança seguindo. Durante as aulas, lembrar sempre de parar. Então, de vez em quando para, levanta, anda, igual teria na escola, né? Então, a escola teria a troca, assim, são 45 minutos de aula, mas geralmente os 40 minutos efetivamente de aula, uns 5 minutos numa troca, né? Então, no começo, no final, essas pausas para eles são boas, eles levantam, andam, tal. Então, fazer a mesma coisa em casa, lembrar que tem isso.
e principalmente na hora do intervalo, que antigamente era hora de socializar, de descer para o pátio e tal, eles estão ficando no computador para falar com os amigos. Então, lembrar de no intervalo, fazer um intervalo de verdade. Então, levantar, desgrudar, sei lá, vai para a cozinha, pega alguma coisa, toma água, olha pela janela, vê o sol, alguma coisa diferente, né? E, doutor Davi Nordon, e digamos, na transversalidade, né, em outras áreas, né, quando a ortopedia certamente vai se encontrar com uma outra situação aí? Por exemplo, problemas que começam na sua área, mas que levam a questões emocionais, levam a questões psicológicas, e aí nessa transversalidade aí é necessário acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, isso também tem acontecido? Não tanto comigo, eu acho que eles acabam relatando essas coisas mais para o pediatra, mas de vez em quando você pega umas crianças que estão certamente desanimadas, inclusive atendi recentemente uma criança com uma queixa de dor que não conseguia definir, e a gente acaba às vezes pensando em causas psicológicas mesmo, e certamente a quarentena piorou tudo isso. Natália, para você que no dia a dia tem esse trabalho com as gestantes, gestantes e que são mães de outras crianças pequenas, enfim, e que também estão preocupadas aí com o desenvolvimento delas nessa primeira infância, digamos assim. O que você tem ouvido delas? Eu vou falar até por minha experiência. Eu tenho uma filha de 6 anos em casa e ela tá no ápice da energia. Gente, é um caos aqui em casa, vocês não fazem ideia. Ela sempre foi uma criança muito ativa, que ela corria muito, ela fazia muitas atividades extras, balé, circo, natação, e durante 8 meses, praticamente, ela ficou dentro de casa e só restrita à frente do computador ou do celular, enfim, com essas aulas online. E no meio da pandemia, por volta de maio, ela teve uma dor, aí ele tá falando que ele não sabia explicar, o doutor aqui, ela teve uma dor de barriga absurda e não sabia por quê, e a gente teve que levar ela no hospital porque ela gritava de dor, gritava, e a gente levou ela 2 vezes, fez exame de Covid, porque poderia ser uma suspeita, porque afinal ela não sabia explicar, a gente não sabia por que ela tinha essa dor de barriga, e era uma constipação, porque ela não fazia mais atividade física, porque ela não corria mais, porque ela estava em casa o tempo todo presa. Então, pra gente, eu vou te falar, e eu vejo, minha filha foi muito complicada, e emocionalmente também, porque ela já não quer mais ficar tão afastada da gente. A gente quer, às vezes, levar até a avó, até a sogra, para ter um respiro também, né? E ela não quer ficar, não quer dormir, coisas que era fazer a parte do cotidiano dela e agora ela não quer mais. Patrícia, criança pequena em casa? Tenho dois. Não tão pequenos, 13 anos, 10, mas muda completamente a rotina, né? E é um pouco de tudo aqui que vocês já falaram. O que eu sinto muito é um atraso mesmo nesse desenvolvimento emocional, né? Quando a criança, principalmente na idade dos meus, sentem falta desse convívio, dessa relação, né? Com os amigos, com as pessoas, e passou a ser tudo virtual, né? E no virtual não é tão natural, né, para o ser humano. E isso impacta, né, esse desenvolvimento emocional, eu vejo. Doutora Solange, criança pequena em casa? Não. Não? Não, aqui já é tudo acima de 25 anos. Mas o seu olhar, aí, não como médica, né? Mas qual é a sua observação sobre essa dificuldade aí das crianças no espaço, no convívio social? Não, acho que é muito importante, como os colegas chamaram a atenção, e na nossa área, porque a imunologia tem essa característica, a gente vê desde a criança, o bebê, até o idoso, né? A gente passa por todas as faixas etárias. Então, a gente vê uma mudança realmente de comportamento, crianças, inclusive, com crises de ansiedade, que às vezes chegam achando que está numa crise de asma e tudo, e na verdade é uma crise de ansiedade. Então, eu acho que está acometendo a todos, em todas as faixas etárias, inclusive a criança. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que os colegas comentaram em relação ao atraso, mas tem que chamar a atenção também em relação ao atraso na busca de um profissional. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente está tendo muito grande, acho que em todas as especialidades,
porque com a pandemia todo mundo ficou recluso, que está o correto, a gente tem que seguir todos os protocolos e os cuidados, mas no início de uma queixa, ou seja, se você está com algum problema, você tem que procurar um profissional. Então, isso também é um outro problema que está acontecendo, é que as pessoas com medo, elas não procuram, elas não saem para investigar as suas doenças. Então, isso é uma preocupação bem grande, né, de todos nós. 12h42 agora, na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Estamos também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Ainda na esteira aqui da Covid-19, a pandemia do coronavírus e o isolamento social forçaram as pessoas a adotarem novos comportamentos, principalmente na qualidade de vida de um grupo bem significativo, que é o das gestantes. Com a preocupação iminente sobre a própria saúde e a do bebê, elas adotaram as atuais propostas de cuidados e bem-estar, aderindo a novas práticas de exercícios e as consultas de homeopatia e medicina integrativa realizadas online, como forma de manter a imunidade do corpo alta, evitando recorrer a remédios alopatas, que são bastante desaconselháveis na gestação. Natália, tem muita gente que não gosta desse termo, mas acho que caiu no gosto popular, né? É o novo normal? Oi, desculpa. Na verdade, assim, é um novo normal das gestantes e eu vou te falar que eu acho que vai ser um novo normal eterno, porque foi muito bacana o que aconteceu no meio nesse aspecto, né? Não que tenha sido bacana, mas foi muito bom o que aconteceu no meio da pandemia, que a gente trouxe uma nova oportunidade para gestantes. Eu, principalmente como eu trabalho muito com a questão de preparo físico também para a gestação, tinha muitas gestantes que gostaria de estar comigo, eu estar acompanhando, mas para ela ficava inviável porque era distante, ela não conseguia ir até a mim e nem eu ir até ela. E aí o que a gente fez? A gente criou um momento online, aulas online, para essas gestantes, para elas estarem praticando e não terem que sair de casa. Então elas se sentiam mais seguras, mais confiantes e confortáveis. Eu sempre fazia uma avaliação antes, conversava um one-to-one, e aí depois ela ia, às vezes, para um grupo pequeno, de 4 a 5 gestantes, e acaba virando uma roda de conversa. Então, foi uma forma de socialização entre as gestantes, para elas também poderem trocar como elas estavam se sentindo naquele momento. E foi bem legal que também a homeopatia, com essa questão de poder atender a medicina virtualmente, eu pude começar a atender também a homeopatia de uma forma virtual. Então, eu comecei a atender algumas gestantes de fora do Brasil, porque a homeopatia na Europa é muito forte lá, e aí eu consigo prescrever para elas estarem fazendo e tomando homeopatia fora. E a homeopatia para gestante é muito bem-vinda, porque ela deixa de tomar remédios alopatas, que muitas vezes não fazem não são tão bons para ela e para o bebê, e tem uma boa resposta, principalmente para a gestante, porque ela está mais suscetível, mais sensível. Essas atuais propostas de cuidado e bem-estar, com adesão a essas novas práticas de exercícios, bom, isso tudo ocorreu de forma online, né? A gente, tudo hoje em dia está online porque estamos de forma adaptada, mas isso veio para ficar também? Será assim depois? Ou volta tudo ao que era antes, o presencial volta a ganhar força? O presencial é bem bacana porque não substitui o contato. Porém, o que eu comentei, tem gestantes que gostariam de estar comigo, eu estar acompanhando elas, mas elas não conseguem estar fisicamente lá. Então, o online tem ficado, o nosso espaço já está aberto, com as restrições, todos os cuidados, mas eu continuo ainda com bastante gestantes online. Isso eu acho que acredito que vem para ficar mesmo, e que vai ser uma tendência, eu acho que para todas as áreas, não só para a área da questão de atividade física, de saúde, mas para todas as áreas. Então, acredito que vai ser uma nova forma e um novo contexto, né? Você vai ter as duas opções. Aquele dia, por exemplo, não consegui fazer a aula, mas eu sei que tem online, eu consigo fazer da minha casa. Qual é a cabeça da mãe, da mãe não, da gestante, qual é a cabeça da gestante em tempos de pandemia, numa comparação com a cabeça da gestante pré-pandemia? Qual é a preocupação principal? Agora elas estão bem mais preocupadas. Eu percebi que teve muito mais ansiedade, mais estresse. Elas estão, porque é o que eu comentei, né? Não se sabe se uma gestante pega qual que
a questão que vai acontecer com aquele bebê naquela barriga. É óbvio que tem vários estudos que estão dizendo que nada não se passa, o vírus não se passa pela placenta, mas mesmo assim não tem nada falando, de fato, ninguém bate o martelo e fala, não vai acontecer, tá tudo bem. Então a preocupação delas é, de fato, ter alguma questão futura, delas terem algum problema, e isso gera muito mais estresse e ansiedade nas gestantes. Então, isso que já é... A gestação já é um momento de ansiedade, porque é tudo novo para elas, principalmente a gestação de primeiro filho. Elas não sabem o que vai acontecer, como vai ser o parto, como vai ser a amamentação, então já tem muitas ansiedades aí. Aí ele juntou mais uma que não tem nem resposta para essa ansiedade, então é bem complicado esse momento. E nessa dificuldade de resposta também é difícil a estratégia para a nova intervenção, né? Sim, que deve ser realizada. Então é muito mais complicado, porque assim, o que se fala é que no leite materno também não se passa o vírus, não se passa coronavírus, mas o contato entre a mãe e o bebê, aquele pele a pele, isso faz com que, se a mãe tiver com Covid, vai passar para o bebê. Então, gera uma estresse, uma preocupação. E agora? Será que eu amamento? Será que eu não amamento? Será que eu devo fazer isso? Então, assim, não tem uma resposta exata. Isso que é o problema. Eu acho que para a gestante, no momento que ela está, ela gostaria de ter uma resposta exata que não existe. Em linhas gerais, o que você pode dizer para as gestantes que estão acompanhando a gente agora, ouvindo ou nos assistindo, em relação às suas preocupações por conta da pandemia? Então, o que eu aconselho é que elas continuem ainda fazendo quarentena, evitar o máximo possível de aglomeração, manter distanciamento social, continue com os protocolos de higienização, usar máscara quando tiver que sair, evitar contato com outras pessoas que tiveram contatos com o coronavírus. É meio que o mesmo protocolo do que todos deveriam estar seguindo, para que evite a questão do proliferamento da doença. 12h49, você acompanha o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Hoje, quarta-feira, estamos falando de saúde, de bem-estar, de comportamento por aqui, com os nossos convidados especialistas. E agora o assunto com a doutora Solange Vale é o seguinte: um dia você está bem, no outro dia percebe manchas indolores e avermelhadas na pele que causam uma coceira incessante, inchaço, dor e ardor. Muitos associam as reações cutâneas a uma alergia, mas elas podem ser indícios de uma urticária, e a persistência dos sintomas por 6 semanas ou mais podem caracterizar a urticária crônica espontânea. É uma doença que causa um grande impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Correto, permite que o paciente tenha uma vida totalmente normal. Doutora Solange, qual é a prevalência da urticária na população brasileira? A prevalência no nosso país, especificamente, a gente não tem. Dentro das urticárias, né, do mundo das urticárias, as urticárias crônicas representam em torno de 1% na população mundial. E desse 1% das urticárias crônicas, a gente vai ter 2 subtipos, né? Ou seja, a gente vai ter a urticária crônica induzida, que é aquela, como o próprio nome diz, ela é induzida por algum estímulo físico, algum estímulo externo ao nosso organismo. E a urticária crônica espontânea, que corresponde a 66%, mais ou menos a 67% dentro do grupo das urticárias. Então, ela é a mais frequente das urticárias crônicas e, normalmente, como você tão bem chamou a atenção, ela não é decorrente de um fator externo, por isso que o nome dela é espontânea, ou seja, ela vem de dentro para fora. Então, muitas vezes a pessoa chega no nosso ambulatório, no nosso consultório, assim, se privando de várias coisas, fazendo dietas restritivas, deixando de se alimentar corretamente, achando que um alimento vai provocar. Então, na urticária crônica espontânea, que o termo chama UCE, né, são as siglas, né, ela é bastante frequente, mas, infelizmente, poucas pessoas ainda conhecem esse tipo de urticária e, muitas vezes, até o paciente, às vezes, desiste de procurar atendimento. Então, por isso que é extremamente importante nós estarmos falando. E ela é espontânea, ou seja, geralmente é decorrente de uma doença autoimune, ou seja, de uma autoagressão do seu próprio organismo contra você mesmo. Ou seja, não é nada de externo que esteja
ocasionando essa doença. Como é que o especialista identifica o que é a urticária crônica espontânea daquela urticária que não chegou a 6 semanas, né, e que, portanto, não é assim tratada, não é assim discriminada, ou seja, urticária crônica espontânea? Isso, é porque a urticária que é decorrente de um período menor que 6 semanas, a gente chama de aguda, Mauro. E aí essa aguda, realmente, como você chamou a atenção, ela tem uma abordagem diferente. Geralmente, e só pela história clínica do médico, com o exame físico adequado, ele já vai conseguir fazer uma relação entre a causa e efeito. Aí, nesse caso, sim, pode ter sido a ingestão de um alimento, a ingestão de algum medicamento. A urticária crônica espontânea, ela já não, ela vai durar mais de 6 semanas, então ela acontece todos os dias, de forma frequente, pode ser em qualquer horário do dia. O paciente pode ter só as urticas, que são aquelas empolações avermelhadas que coçam bastante, que ocorrem em 50% dos casos. Em 40%, o paciente vai ter as urticas, empolações associadas ao angedema, e uma percentagem menor vai ter só o angedema. Então, já pela história clínica, a gente vai ver os antecedentes, porque, como a gente falou, a maioria deles é de origem autoimune, frequentemente ele tem uma história de doença autoimune na família, ou ele próprio, principalmente das doenças tireoidianas. Então, já pela história, exame físico e alguns exames complementares, que são de fácil acesso, os exames iniciais para avaliação, o médico já faz a suspeita de uma UCE. E você, suspeitando, você já faz o tratamento, né? O tratamento é à base dos antihistamínicos, que são conhecidos como antialérgicos. Então, o paciente tem esse costume de achar que vai tomar apenas quando tem a crise, mas não. O remédio deve ser utilizado diariamente. E uma coisa que é diferente das outras doenças crônicas, né? Porque o próprio nome diz, é uma urticária crônica espontânea. Mas ela é diferente do diabetes, da hipertensão, que geralmente o indivíduo vai ter a doença para o resto da vida. Na urticária crônica espontânea, geralmente ela tem um tempo, ela geralmente tem uma duração, em média 5 anos, mas tem pacientes que vão ter ainda mais. Então, o objetivo é identificar a doença, né? E com isso a gente tratar e que ele melhore adequadamente. E vou aproveitar só o gancho da sua pergunta inicial, que você falou o que a gente pode falar de precisão. Então, na própria urticária, a gente tem os antihistamínicos, né, os antialérgicos, que são as drogas de escolha, e que a gente usa na dose habitual, que é aquela dose em bula, mas tem alguns pacientes que não conseguem controlar a doença nem com doses aumentadas, ou seja, a gente usa 4 vezes a dose usual. E por isso é importante a gente usar antihistamínicos de segunda geração, que são seguros. Inclusive, como a colega falou, até na própria gestante a gente pode utilizar aqueles que já são liberados. Mas tem uma parcela pequena de pacientes que não melhoram. E nesse caso a gente precisa usar um remédio chamado que é um imunobiológico. E aproveitar então o gancho, acho que todos os médicos devem estar voltados às suas sociedades para a disponibilização desses medicamentos, assim como os próprios pacientes. Então, aproveito para avisar que está agora em consulta pública os medicamentos para a área da alergia e imunologia. Nesse ponto que eu gostaria de abordar, você falou todos os médicos, porque para o paciente, quando surgem esses sintomas, as manchas avermelhadas, a coceira eventual, inchaço, dor, calor, ardência, ardor, né? Para o paciente leigo, pode parecer uma alergia, pode parecer algo que provocou algum tipo de reação, um alimento, ou um contato com algum tecido, enfim, por ser leigo. Ele deve procurar quem? O dermatologista, o imunologista, o alergista? Eu faço a pergunta que você falou em todos os médicos. O profissional, justamente, que vai lidar com urticária crônica espontânea com a UCE, deve ser o alergista imunologista. Na verdade, o alergista faz parte do grupo da imunologia como um todo, ou o dermatologista. São os profissionais que estão aptos a acompanhar esse tipo de paciente. Porque justamente isso é muito frequente. O paciente sempre relaciona alguma coisa externa, algum produto que utilizou, algum cosmético, e na verdade não é. É uma doença que ela é interna, ela é de dentro para fora. Então, você deve procurar o especialista correto para seguir um tratamento adequado. E em relação à pandemia,
A urticária aguda ou a urticária crônica espontânea, isso foi mais comum dentro aí do seu consultório? Chegaram mais casos? Na verdade, o vírus ele pode ocasionar urticária, tanto que na criança uma das principais causas de urticária aguda são os vírus, são as causas virais. Então, o próprio vírus do coronavírus ele pode ocasionar e ele pode exacerbar alguns casos de urticária crônica, mas a gente não viu uma piora dos nossos pacientes, uma preocupação dos pacientes em relação aos medicamentos. Eu estou tomando um antialérgico, estou tomando em dose alta, por tempo prolongado. Isso tem risco? Não. Então, não tem risco nenhum em relação à doença, nem o biológico. A gente só tem um biológico para urticária, que é o omalizumab. Então, o mecanismo dele é relacionado à IgE e ao mastócito que vão originar a doença. Então, nenhum deles interfere e não tem nenhum agravamento e a pessoa pode usar com segurança todos os medicamentos. Mas eu digo, dentro do quadro de pandemia, mas não relacionado com, com vírus. o vírus, mas certo. Eu digo em relação às preocupações, em relação à tensão, ao estresse, ao isolamento social, as pessoas estão a ponto de desenvolver mais urticária? E isso, assim, a urticária ela pode ser exacerbada, ou seja, você já tem a doença, mas realmente ela pode ser exacerbada com esses momentos de estresse. E aí isso realmente alguns pacientes têm piorado por conta desse estresse. Isso pode realmente acontecer, ser um mecanismo exacerbador, ou seja, ele não é a causa da doença, mas ele pode exacerbar a doença. Mas, infelizmente, no nosso meio, no nosso centro de referência, um dos grandes problemas que a gente tem visto é a falta de acesso aos medicamentos. Então, muitos pacientes, às vezes, pioraram por falta de acesso aos medicamentos. Perguntas do nosso público chegando aqui para vocês. Eu começo com, deixa eu ver aqui, a Patrícia. Patrícia Daniela está com a gente na Bela Vista, no bairro da Bela Vista, e ela pergunta a sua opinião sobre o famoso caso da atriz Angelina Jolie, que retirou os seios por prevenção a um eventual câncer. Sim, esse é o caso realmente que trouxe ao público, né, o maior conhecimento sobre o uso da medicina de precisão, o teste genético nessa prevenção do câncer de mama. No caso específico da Angelina Jolie, foi detectado essas mutações que eu comentei, né? Ela, de fato, tinha e tem, né, essa predisposição genética. E como eu falei, entendo essa predisposição, existe uma chance acima de 85% de desenvolver câncer de mama e também câncer de ovário, né, que esse gene está relacionado com esses dois tipos de câncer. Então, tomou-se a decisão médica, no caso dela, de fazer uma mastectomia, né, e foi feito de forma preventiva. Então, tem um respaldo, sim, científico e médico para a decisão que foi feita no caso da Angelina Jolie. Doutor Davi, o Jaime do Jardim Bonfilholi, o seu Jaime, todos os dias com a gente aqui, acompanhando o programa e sempre participando com perguntas. Ele quer saber se o pé chato tem reversão cirúrgica. Sempre tem uma pergunta de pé chato, né? Na verdade, assim, o pé chato você tem dois tipos, você tem o flexível e o rígido. Então, o flexível é aquele quando você tira o pé do chão e faz a curvinha. E você tem o pé chato rígido, que ele é sempre rígido e sempre, não importa o que você faça. A gente só vai mexer no pé chato rígido e no pé chato rígido doloroso. Porque qualquer procedimento do pé pode causar dor. Então, a gente vai trazer, para a gente fazer algum procedimento do pé, a gente mexe na articulação, às vezes trava alguma coisa, mexe no osso, você vai descarregar a carga, o estresse de uma forma diferente, vai sobrecarregar a outra articulação e pode gerar dor. Então, a gente só vai fazer se tiver um benefício para tirar uma dor, correndo o risco de gerar outra. Essa é a ideia. Então, basicamente, tem tratamento? Tem. Se a gente quiser operar, a gente pega o pé chato e deixa ele bonitinho, com a curvatura normal. Mas a gente não faz isso de praxe. A gente só faz quando tem uma boa indicação. E no pé chato é muito raro. Achei curiosa a sua reação, né, quando da pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, porque você falou sempre tem uma pergunta de pé chato. Mas acho que é uma grande preocupação das pessoas, é uma questão, uma pergunta acho que pode até dizer que é tradicional, né? Sim. São duas coisas que sempre me perguntam. São três, na verdade.
O pé chato é o alinhamento do joelho, se para fora ou para dentro, e dor do crescimento. São 3 perguntas clássicas que sempre me fazem. O que é que causa o pé chato? Agora a pergunta minha. O pé chato, na verdade, é receita de bolo. Então, a sua genética te diz que você ia ter um pé chato. Aquela ideia que a gente tinha de palmilha, de andar descalço na praia, de fazer exercício, nada disso faz formar um arco do pé. Então, se está marcado lá na sua genética que você vai fazer o arco do pé, ele vai ficar estável, você vai ter um pé com arco normal. Se está marcado lá que não, que vai ser muito flexível, que ele vai desabar, você vai ter um pé chato. E tem o pé chato patológico, que às vezes é porque um osso gruda no outro e aí faz a deformidade. Mas aí é doença mesmo, aí é raro. E uma outra pergunta minha, eu acho que eu já fiz essa pergunta para você em outra ocasião. Se fiz, vamos refazer, porque é sempre bom falar a respeito. Tem aquela doença do crescimento, os Gutt-Schlatter, muita criança sofre disso, ainda é comum, provoca dores terríveis, né? Os Gutt-Schlatter é bem frequente, sim, eu atendo várias, por ano, assim, sempre vem várias. São meninos adolescentes, geralmente jogando futebol, fazendo alguma atividade que envolva chute, explosão do quadríceps, né? Então, corrida, salto, basquete. E é uma inflamação na inserção do tendão patelar, que vai causar dor na parte da frente do joelho, e que, na verdade, a gente não precisa fazer nada, além de mudar a atividade e ter um pouquinho de paciência que ela melhora. Também operar isso é extremamente raro. Natália, a Adriana Braga com a gente no Facebook. Obrigado, Adriana, pela audiência e pela pergunta aqui. Ela te pergunta o que efetivamente mudou no pós-parto ou puerpério, né, com a pandemia. A gente falou exatamente sobre a gestação, né? Então, no pós-parto, o que é que mudou? Então, o pós-parto é bem complicado, bem difícil, porque o que acontece? Ninguém fala muito sobre o puerpério, né? Meio que um tabu. E tem uma queda hormonal muito grande da mulher nesse momento, então ela tende a ter uma forma de depressão, que a gente fala que é o baby blues, enfim, que não chega uma depressão, mas ela chora por qualquer momento, se sente triste às vezes, tudo depende de como foi a gestação e como foi o parto dela. Depois da pandemia, eu percebi que esse puerpério ficou mais intenso, mais complicado, porque ela não pode receber visita, né? Ela não tem a família que acolhe. A gente no puerpério fala muito sobre a teia de apoio, né? Então a gente começa a ter menos teia de apoio para essa mulher, ela não pode receber visita e ainda tem essa preocupação de que se ela receber alguma visita, ela pode pegar ou passar a doença para o bebê que acabou de nascer, que não tem quase sistema imunológico. Então, eu vou te falar que o puerpério já era uma coisa delicada de se tratar, que é uma coisa que ninguém fala, de fato, o que acontece e que é normal a mulher ficar triste, que é normal ela chorar, que é normal, às vezes, ela até recusar a ser mãe por um momento, dependendo do quadro que chega, essa queda hormonal, e que todo mundo acha que ela tem que nascer já sabendo, porque ela teve um bebê e o corpo dela estava preparada para isso. E, na verdade, não. Na verdade, ela está aprendendo, igual o bebê está aprendendo, e falta um pouco dessa rede de apoio, e da pandemia faltou muito mais, e aí ter mais mulheres ao lado dessa mulher, que acredito que nesse momento as mulheres se ajudam, entendem umas às outras. Olha, mais uma pergunta, Mariana Bonilha, com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigado, Mariana. Pergunta, doutora Solange, o que há de real e de mito na chamada imunidade de rebanho, especialmente no caso do coronavírus? Esse é um tema que está sendo muito falado, mas existe isso, né? Ou seja, à medida que as pessoas vão tendo a doença, vão formando, então, aquele grupo que aí tem menos risco de ter. Isso aí se aplica, sim, na imunologia e pode acontecer. Um dado interessante que a Natália chamou, por exemplo, uma preocupação, por exemplo, com a criança. O que tem se visto é que a criança, ela praticamente, ou é assintomática, né? Ou quando ela tem os sintomas leves, porque o sistema imunológico dela, apesar de não estar totalmente formado em tudo, mas a gente tem a imunidade inata, ou seja, é aquela que já nasce com a gente. E no caso do coronavírus, a gente viu que ele vai causar aqueles processos inflamatórios mais intensos e por isso, então, está protegido. Então, no caso que tem se falado, parece realmente que tem
essa função, ou seja, à medida que vamos, né, é igual, já foi visto também que você usa a máscara o tempo todo, naquela respiração e até de ambientes contaminados, você se acaba fazendo uma proteção e você criando também, no caso, anticorpos, né? Mas isso tudo, lembrar que ainda é discutido, né? Não está tudo finalizado, os achados. Tudo discussão. Outra pergunta aqui da Juliana Rocha, que está com a gente no Instagram. Obrigado, Juliana. Davi Nordon, doutor Davi, ela faz uma pergunta relacionada com um livro, com o tema de um livro seu. Como identificar uma criança superdotada? Ela está falando de um livro que eu lancei esse ano, que é A Forma da Genialidade. Então, ele é um livro sobre superdotação, que eu escrevi por causa da suspeita que eu tinha do meu filho, né? A gente fez toda a investigação. Mas é assim, o que chama atenção numa criança superdotada, a gente é uma criança muito curiosa, mas sim, ela pega as coisas muito rápido e ela começa, não obrigatoriamente, né? Mas um dos marcos que a gente tem é que o desenvolvimento da linguagem dela é muito precoce. Então é interessante, tem até um estudo mostrando isso, que as crianças superdotadas aos 2 anos de idade já falam mais palavras do que as outras crianças. Mas aquela criança chama atenção, que ela é mais avançada em algumas coisas, que ela pega os conceitos mais rápido. Então, um exemplo, meu filho, 4 anos, está lá filosofando agora por que os planetas não caem, por que a gente, se ele viria a Terra girar se estivesse numa nave espacial, quando que o universo vai acabar, vem umas perguntas assim, se fala, meu Deus do céu, eu com aquelas inquietudes, fiz, né? Exatamente, então umas inquietudes meio filosóficas, são coisas que chamam atenção. Acho que tem uma série de outros critérios e questionamentos que existem, de critérios diagnósticos para você fazer da superdotação, mas o principal, isso chama atenção, que é uma coisa bem diferente assim do padrão. Qual que é a prevalência da superdotação de crianças no Brasil? Está no seu livro? Do Brasil a gente não tem dado, infelizmente. Né? Então, no Brasil é difícil dado para qualquer coisa, né? Muito difícil. Mas é o que a gente tem, assim, nos Estados Unidos mostrando que a gente tem a superdotação. Opa, balançou um pouquinho aqui minha câmera. A superdotação acadêmica, que seria aquela dos estudos mesmo, de bem, de ser mais inteligente, né? Seria 6,5% da população. Então é bastante. Mas a gente, ao mesmo tempo, também tem a superdotação para outras coisas, por exemplo, música, para atividade física. Então, por exemplo, Neymar como jogador de futebol, Messi como jogador de futebol, são superdotados na área deles, que é esportiva, né? A inteligência corporal. Então, se a gente somasse os dois, você teria 13% de superdotados nas diversas áreas na população. Acho que a doutora Solange queria complementar, é isso? Ia falar alguma coisa? Que realmente é o que a gente comentou, infelizmente a gente ainda tem pouco, né, estudos epidemiológicos no nosso país, então a gente acaba se reportando muito, né, aos dados internacionais, né, acho que isso a gente precisa aprimorar os nossos dados aqui no nosso país. A gente tem referências, né, e se baseia Exatamente. em referências. Pessoal, o papo está excelente, mas o programa está terminando. Doutora Solange, está com a palavra, sua despedida em 10 segundos, por favor. Então, queria primeiro agradecer, né, de falar sobre a UCE, que apesar de ser tão frequente, afeta mais de 1.400.000 pessoas no nosso país, poucas pessoas conhecem. Então, lembrar, quando você tiver empolações, placas vermelhadas, com muitas coceiras, deformantes, com angedema, inchaço associado, procure o especialista, né? E sempre diferença, como a gente falou, o alergista ou o dermatologista, porque você pode ter o controle da sua doença e você ter uma excelente qualidade de vida, como se você não tivesse a doença. Então, é só procurar o especialista correto que você vai ter o seu tratamento adequado. E obrigado mais uma vez, Mauro, pela oportunidade. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, a equipe do programa agradece. Patrícia, sua despedida, 10 segundos. Bom, agradeço imensamente aqui a oportunidade e queria deixar, né, a mensagem sobre medicina de precisão. Aqui nós abordamos especificamente o tema de oncologia, câncer de mama, mas a verdade é que a medicina de precisão já é uma realidade em aplicações em várias frentes, né, para várias doenças e também no planejamento de fertilização. Enfim, a medicina de precisão veio para ficar, né? E busquem saber mais a respeito. Natália, sua despedida, 10 segundos.
Bom, primeiro eu queria agradecer, Mauro, o programa, por essa oportunidade de estar aqui acompanhando esses feras também, falando sobre outros assuntos que não seja só gestação, e deixar um recadinho aqui para as futuras mamães e para as puerpérias, que buscar ajuda, procurar informação é sempre importante e que a medicina integrativa, no sentido de homeopatia, acupuntura, ajuda bastante nesse momento, que não substitui a medicina alopata e que elas andam em conjuntas. E também, para quem quiser tirar mais dúvidas, quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, para seguir nossas redes sociais, que é o Tátiva Oficial, e a minha rede social, que é o Oficial Natalima. Tá bom? Obrigada, boa tarde. Doutor Davi, encerra, por favor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, sempre um prazer participar aqui com vocês da conversa, é muito legal isso de discutir diversos assuntos, não necessariamente só da nossa área, né? E quero aproveitar para lembrar os pais que as crianças, do mesmo jeito que passam com os pediatras, precisam passar por ortopedista pediátrico também todo ano. Então, lembrar das suas consultas de revisão de 10 mil quilômetros, como eu costumo falar. E já que estamos falando aí de redes sociais, quem quiser me acompanhar no @drnordon, igual antivírus, mas com D, é só procurar lá no Instagram, tem um monte de informações, um monte de coisas legais aí para vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre tratando de saúde, de bem-estar, de comportamento. Agradecimento em nome de toda a equipe ao ortopedista pediátrico Dr. Davi Nordon, também a bioquímica e farmacêutica Patrícia Munerato, Natália Lima, que é doula e mentora gestacional de parto e puerpério, e a imunologista doutora Solange Vale, com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Eu não tenho tempo aqui porque já está tudo esgotado para a leitura da nossa ficha técnica, apenas um agradecimento também a você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.